Vamos resolver agora essa questão que envolve o conceito do princípio da casa dos pombos, ou como é conhecido também como Teorema de Dirichlet, e foi cobrado no concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, e a banca organizadora foi a CETRED. Vamos lá? O enunciado diz o seguinte: uma reunião familiar reuniu 15 pessoas de uma mesma família. Leia as alternativas a seguir referente às pessoas reunidas e marque a correta. Pelo menos... Bom, agora a gente precisa analisar cada uma dessas alternativas e verificar o que matematicamente é possível ter certeza que o que matematicamente a gente pode dizer que é correto, ok? Na alternativa A, está dizendo aqui, olha, pelo menos uma dessas 15 pessoas tem altura superior a 1,70 m. A gente pode afirmar matematicamente isso? Não saber, porque as 15 pessoas, os 15 membros dessa família que estavam reunidas na festa, podem ter menos que 1,70 m. É perfeitamente possível. Tá? Então, matematicamente falando, a gente não pode afirmar isso aqui convictamente, ok? Então, a alternativa A é falsa, não é o gabarito da nossa questão. Alternativa B, duas dessas pessoas são do sexo masculino, ou melhor, pelo menos duas dessas pessoas são do sexo masculino? Matematicamente falando, a gente também não pode garantir. É perfeitamente possível que as 15 pessoas sejam do sexo feminino e isso não garante, nada garante que pelo menos duas delas são do sexo masculino. Pode ser uma pessoa pode ser do sexo masculino. Então, não tem como afirmar, não tem como categoricamente, né? Então, a alternativa também é falsa. Alternativa C. Duas dessas 15, ou melhor, pelo menos, né? Duas delas fazem aniversário no mesmo mês. Bom, aqui a gente vai fazer um rascunho, um esquema. Preste atenção na tela. Veja que nesse esquema que estamos tratando dos meses do ano e vamos vamos supor que em cada um dos 12 meses do ano, uma pessoa faz aniversário. Tá? Uma dessas 15 pessoas faz aniversário em janeiro, outra faz em fevereiro, outra em março, até dezembro. O total, nessa situação, o total aqui é igual a 12 pessoas. Mas a gente viu aqui, olha, que são 15 pessoas da mesma família que está reunida. Então, o que está faltando aqui? Veja que faltam 3 pessoas que vai ocupar algum lugar aqui, algum mês com alguma outra pessoa, né? Nessa hipótese que a gente está tratando aqui, ok? Que tem uma pessoa fazendo aniversário em cada mês. Então, as outras 3, com certeza, necessariamente, vão fazer aniversário em um mês que já tem alguém fazendo aniversário. Então, com certeza, nós podemos afirmar que 2 delas fazem aniversário no mesmo mês, tá? Num outro exemplo, para a gente entender isso aqui melhor, se as 15 pessoas fizessem aniversário no mês de janeiro, ou em qualquer outro mês, mas se as 15 pessoas fizessem aniversário no mesmo mês, se as 15 pessoas fizessem aniversário no mesmo mês, então continua sendo verdade que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Porque se 15 faz no mesmo mês, pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Então, eu dei o exemplo aqui dos dois extremos. E aí, por que essa questão do pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês, sendo que nós temos 12 meses e o total de 15 pessoas, né? Então, a gente tem aqui 15 pessoas. Isso que garante o teorema Teorema de Dirichlet, né? Dirichlet, ou o princípio da casa dos pombos. Veja só. Observe aqui o que diz o princípio da casa dos pombos ou o teorema do Dirichlet. Se n pombos devem ser postos em m casas com n maior do que m, então pelo menos uma casa irá conter pelo menos 2 pombos. Fica um pouco complicado, se é a primeira vez que você vê esse princípio da casa dos pombos, de entender esse teorema. Mas vamos adaptar à realidade aqui do enunciado. Então, olha, na realidade do enunciado ficaria assim, olha, se 15 familiares devem ser postos em 12 meses, igual a gente fez aqui embaixo, olha, sendo que 15 é maior do que 12, eu estou só adaptando então o teorema aqui, olha, então
Veja só, pelo menos, olha que essa palavra aqui é muito importante, é assim que sai que é cobrado nos concursos públicos, tá? Então, olha, pelo menos nessa circunstância, pelo menos em um mês irá conter pelo menos 2 familiares. Ou seja, se eu tenho mais de 2 familiares, aliás, se eu tenho 15 familiares e apenas 12 meses, com certeza, pelo princípio da Casa dos Pombos ou Teorema de Dirichlet, é possível garantir que em pelo menos um mês, duas pessoas farão aniversário nesse mês, ou pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Eu falei de forma diferente a mesma coisa, ok? Portanto, a alternativa correta de fato é essa alternativa C, e quem garante isso é o princípio da Casa dos Pombos, que eu acabei de explicar. É importante entender esse teorema e adaptar ele em alguns enunciados para que fique bem fixo, porque esse princípio da Casa dos Pombos despenca em concurso público e muitos candidatos acabam caindo, né, errando esse tipo de questão que se no entendimento, numa análise assim, depois que entendeu esse teorema, fica fácil acertar, tá? E vamos ver qual que é o erro aqui das outras alternativas. Acompanha comigo. Pelo menos uma delas nasceu em dia ímpar. Essa afirmação a gente também não pode encaixar aqui no teorema no princípio da Casa dos Pombos, porque a gente pode pensar assim, olha, todas elas podem ter nascido em dias pares, todas elas nasceram no dia 2, ou todas elas nasceram no dia 10, ou separadamente, né, distribuída ao longo do mês inteiro, mas só em dias pares. Então, assim, a gente não pode matematicamente garantir que pelo menos 2 delas nasceu em dia ímpar, então aqui também é falso. E finalmente, olha, a letra E. Pelo menos 2 delas nasceram em janeiro ou fevereiro? Absolutamente, a gente não pode afirmar isso também. Pode ser que nenhuma delas nasceu em janeiro e fevereiro e as outras 15 está distribuída aqui entre março e dezembro. Ok? Então, só para reafirmar, a alternativa correta e o gabarito é a alternativa C, e quem garante isso para a gente é o princípio da Casa dos Pombos ou o Teorema de Dirichlet.